Olá, eu sou o professor Orlando Berti, estou aqui ao lado dos jornalistas Alisson Paixão e Sávia Barreto. Somos o Quase Nada, o programa que semanalmente traz uma série de debates, de polêmicas, sobre uma série de perspectivas de temas da atualidade. E a gente não poderia deixar de lado algo que vem incomodando não só o jornalismo, mas vem incomodando toda a sociedade teresinense, toda a sociedade piauiense, porque, infelizmente, no Piauí, a temática suicídio vem sendo extremamente recorrente. Ou seja, a gente decidiu tratar suicídio não numa perspectiva psicológica, não numa perspectiva sociológica, mas principalmente numa questão, numa perspectiva comunicacional. Afinal, qual o papel da mídia, Alisson e Sávia, na questão da divulgação, na questão da reflexão e principalmente na questão do debate diário, no debate semanal, no debate mensal sobre suicídio? Eu acho que a gente tem que começar esclarecendo. Existe alguma regra de que os jornalistas não devem publicar nenhum caso de suicídio? Na verdade, é uma regra extraprofissional, não está no nosso código, mas é uma regra implícita, uma espécie de acordo de cavalheiros que a gente segue. Por quê? Principalmente em respeito à família, porque geralmente os motivos que levam alguém a se suicidar, eles são alheios à família, a amigos, a pessoas mais próximas, então não há necessidade de divulgar isso. Em respeito ao luto, à privacidade, existe o medo do contágio de, ao divulgarmos um caso de suicídio, outras pessoas que já têm tendência a isso possam se inspirar, possam achar, olha, fulano estava com problema X e cometeu suicídio, resolveu dessa forma. Então esse é um caminho, quando na verdade muitos casos de suicídio vêm da depressão e a depressão é uma doença tratável. Ou seja, esse silêncio é benéfico, ou seja, o fato de não divulgar, o fato da gente como mídia silenciar casos de suicídio. Não, eu acho assim, Orlando e Sávia, tá na hora de falar. Agora, falar de maneira responsável, sabe? A Sávia falou sobre a questão de pessoas que veem e cometem. Querem cometer, estão na depressão. Houve um caso de uma jornalista em 1974 nos Estados Unidos, na Flórida. Que agora virou um documentário. E esse tema voltou a ser discutido bem fortemente, não só no Piauí, que os índices são muito altos no que diz respeito ao suicídio, mas no Brasil inteiro. E no caso dessa jornalista, como foi que aconteceu? Ela estava em depressão, só que algumas pessoas não perceberam que nível de depressão ela tinha. E ela foi pautada para uma reportagem sobre suicídio, como estava acontecendo na época na Flórida, e ela foi atrás de saber qual era a maneira mais eficaz. Ela focou nisso. E a partir desse momento ela foi atrás de uma arma, e ela se matou ao vivo. As imagens, inclusive na TV, elas foram deletadas, nunca mais foram usadas, mas enfim. O fato é que a gente não pode deixar de falar, sabe, Ana? Eu acho que um ponto também em relação a isso, que existem muitas lendas, né? E uma dessas lendas divulgar suicídio inspira as pessoas a cometerem. Na verdade, tem pesquisas que mostram que inspiram-se métodos. Por exemplo, fulano se matou de determinado modo, ou foi em determinada ponte, em determinado local, em determinado prédio. E isso inspira pessoas que já têm tendência a buscarem os mesmos métodos ou os mesmos locais. Isso já são pesquisas feitas nesse sentido. E também, sabe, Orlando? Não necessariamente inspira uma pessoa que não tem nenhuma tendência a cometer. Especialistas, quem cuida dessa questão de pessoas que têm tendência suicida, diz que é bom observar aquelas pessoas que escrevem, ou já que a gente fala muito de redes sociais, ou que emitem a opinião de respeito a quero sumir, já chega pra mim. É uma observação que tem que ser feita. Então, é esse momento de que nós, como comunicadores, temos que nos preocupar. Eu pergunto para o Orlando, em que casos a gente deve noticiar o suicídio e como, Orlando? Na minha opinião, a gente não deve ficar só no superficial. Ou seja, o que eu tenho visto, ou seja, quando eu comecei o jornalismo, a fazer jornalismo, a trabalhar no jornalismo, lá no século passado, ou seja, há praticamente 20 anos, era um tabu. Não se divulga suicídio. E ali começou a grilar. E no meu terceiro mês trabalhando aqui em Teresina, nós ganhamos uma manchete no jornal de um suicídio. Pera ainda, como assim? Porque uma alta autoridade aqui da cidade cometeu suicídio, então essa alta autoridade, então a gente ganhou uma manchete nisso. E aquilo ali começou a me incomodar, e na própria sala de aula, nos próprios debates com colegas jornalistas, a gente tem, porque nossa categoria, como a própria Sávia escreveu
num artigo extremamente interessante sobre a questão. A gente vive uma profissão tóxica, né? Usa um termo que a Sávia utilizou, e a gente tem visto que, infelizmente, os suicídios têm atingido também a nossa categoria. Eu até uso os termos do jornalista Carlos Pacheco, que ele escreveu na rede social, porque o jornalista trabalha como médico e ganha como gari, ou seja, uma das perspectivas da questão dessa... E o gari deveria ganhar mais. E o gari deveria mais, o professor deveria ganhar mais, todo mundo deveria ganhar mais, mas assim, o médico ele trabalha muito e geralmente ganha bem. Já quase todas as outras profissões trabalham muito, e o jornalista, além de trabalhar muito, tem essa perspectiva do ego, tem essa perspectiva da cobrança social, porque ele trabalha com essa mediação informacional. Então, algo que eu vejo nessa perspectiva do debate sobre o suicídio, do que está acontecendo sobre o suicídio, é que a gente não deve ser superficial. A gente deve divulgar sim, mas analisar, refletir, principalmente respeitar. Só permita... Um parêntese para antes você concluir seu raciocínio. Não é aborrecência. Muita gente diz, porque o índice de jovens que têm cometido suicídio aumentou. E não é aborrecência. Muita gente diz, porque está querendo chamar a atenção. Não é. É preciso que os pais fiquem alertas quanto a isso. Mas, na minha opinião, o grande problema midiático, social, religioso, político e todas as esferas que compõem a nossa sociedade, as nossas comunidades, é que a gente acha que pode falar tudo, as redes sociais, os WhatsApps da vida, os Facebooks da vida, os Twitters da vida, os Instagrams da vida que trabalham com imagem, os Snapchats da vida, onde você mostra que você é inteligente, que você é bonito, que você é bem-sucedido, que você está no bom restaurante, que você está numa praia bonita, que você está feliz com a namorada e com o namorado, e ao mesmo tempo está num vazio interno gigantesco, que muitas vezes tá lá centenas de pessoas curtindo aquilo ali e você não tá conversando no cara a cara. Tá faltando o cara a cara, tá faltando esse cara a cara midiático, tá faltando as redações. Exatamente, essa companhia. Alguns meios de comunicação locais tomaram algumas decisões extremamente interessantes e começar a proporcionar mais essa conversa. É preciso que essa pessoa tenha interesse por algo. Eu acho que a gente tem que discutir como mídia como noticiar esses casos. O fato suicídio é noticiado. Aqui no Piauí é uma realidade que a gente pode falar porque está mais próximo da gente. Sim, é noticiado. Às vezes de modo sensacionalista, às vezes de modo superficial, poucas vezes de modo aprofundado. Acho que uma das recomendações para quando for se noticiar um caso de suicídio como o Orlando falou, ele citou um caso em que ele foi repórter e fez a matéria. Era uma autoridade. Então, são pessoas que têm uma certa notoriedade. Por exemplo, vou citar um exemplo clássico, Getúlio Vargas. Então, aí você tem que noticiar o modo como ele tirou a vida. Porque é uma personalidade histórica, política. Mas não interessa que a Maria, que o João... A Maria e o João se enfocou. Agora, uma coisa interessante também, é que a gente deveria noticiar mais tentativas frustradas no sentido de mostrar as sequelas, porque isso é um fator de dissuasão de pessoas que já estão tentando. Por exemplo, você pode ficar com danos cerebrais, danos motores. Esse é um fator de dissuasão de pessoas que podem estar pensando em cometer suicídio. E um fato é que hoje todo mundo, a gente nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes sociais, religiosos, políticos, econômicos, a gente com certeza conhece alguém que está passando por algum problema, e esses problemas existem, não só por conta da crise, mas problemas existem. Então, que tal conversarmos mais? E é sobre a questão da conversa que a gente encerra o programa de hoje, porque a gente debateu quase nada sobre o suicídio. Qual a tua opinião? A gente deve conversar, a mídia deve noticiar, a mídia não deve noticiar, como a mídia deve denunciar, quem também deve conversar sobre suicídio, é um problema só familiar, religioso, econômico, político, social. Opine, critique, sugira, porque nós debatemos quase nada sobre essa temática. Até a próxima semana com mais polêmicas, com mais conversas e com mais provocações. Um abraço, pessoal.